existe um sentimento que tem feito parte de todos nós, chamado cansaço. A pessoa cansada é uma pessoa estressada, é uma pessoa sem paciência, é uma pessoa irritada, é uma pessoa briguenta. Existem aqueles que perdem a paciência até com a própria vida. Eu ouvi uma reportagem que informa que a cada segundo morre uma pessoa suicidada no mundo inteiro. Cada segundo. Que é alarmado com essa informação. Admirado dela. E o que leva a pessoa a esse desatino é o cansaço. Às vezes, nós passamos um dia tão aflito, tão angustiado, tão inquieto, que a hora de deitar para nós é muito bem-vinda. Nós acabamos de nos deitar e já estamos dormindo, para recobrar, para refazer a energia gasta no nosso dia a dia. A própria Bíblia fala que os dias da vida de um homem, de uma pessoa, 70 anos, quando há vigor, 80. Mas o melhor deles é enfado e canseira. Normalmente nós nos cansamos de tudo. Nós nos cansamos de deitar. Nós nos cansamos de nos assentar. Nós nos cansamos de andar. Nós nos cansamos de ficar em pé. Nós nos cansamos das pessoas, não é? E nós nos cansamos de viajar, nos cansamos de ficar em casa, nos cansamos de trabalhar, nos cansamos de ficar sem trabalhar. A gente se cansa de tudo. É ou não é verdade? É verdade. Hoje então, nós vamos falar de 6 pontos, Alex, aqui ó, 6 pontos importantes sobre cansaço. 6. Esses dias o Alex me corrigiu. Eu mencionei uma quantia, apontei outra. Hoje é 6. Meus irmãos, primeiro ponto que vamos estar falando, por que nos cansamos tanto? Por que nos cansamos tanto? Existe, meus irmãos, uma lei determinada por Deus. Quando o homem pecou, Deus veio ter com o homem e disse, por meio de fadiga, o homem terá da terra o pão, até que você volte ao pó, porque você veio do pó e para o pó você vai tornar. Deus determinou. Hoje nós não somos mais plantadores de semente no campo, mas todos nós exercemos alguma atividade para defender o pão, e essa atividade nos suga, essa atividade ela nos cansa. Estava conversando com um jovem esse dia, jovem de quase 40 anos, mas para mim é jovem, porque eu tenho quase 60, você não tem nada a ver com isso. Ele me disse assim, que se dependesse dele, eu não trabalharia. Vai para o serviço empurrado, passa o dia trabalhando, mas sem vontade. Eu disse para ele, pois eu gosto de trabalhar. Eu fico esperando amanhecer o dia para eu trabalhar. E eu trabalho até depois que o sol se põe. Gosto de trabalhar. Eu termino de almoçar e digo para minha esposa, eu vou para a roça. A roça que eu menciono é o meu laboratório, é o meu trabalho. Trabalho contente, trabalho feliz. Mas o trabalho não deixa de ser um enfado. À noite eu tomo banho e a hora de dormir é muito bem-vinda. Por quê? Porque Deus determinou.
Por meio do suor, você vai comer. Por meio de fadiga, você vai comer. Aí, meu irmão, minha irmã, eu quero dizer para ti, mais você precisa agradecer pelo trabalho que você exerce do que reclamar dele. Porque é um bem que Deus te dá. É uma bênção que Deus te dá. O melhor sentimento do que alcançar é a gratidão. O melhor sentimento do que a ingratidão é a gratidão. O melhor sentimento do que a reclamação é a gratidão. Pelo trabalho que você exerce, pela quantia que você ganha. Estava conversando com alguém que disse que ele, a esposa, não consegue ganhar um salário por dia, por mês. E disse assim, mas nós vivemos bem, nós não temos conta, nós não temos dívida, nós vivemos felizes. Eu falei, graças a Deus. Ganha pouco, mas vive feliz, não tem dívida, não tem conta. Graças a Deus. Mas se cansa. Segunda verdade, cansamos-nos muito porque nós somos insaciáveis. Meus irmãos, às vezes nós marcamos tarefas para nós difíceis de realizá-las. E isso nos cansa. Estamos sempre querendo mais, conquistar mais. Estamos sempre desejando mais. Isso nos cansa. A nossa vaidade, ela nos leva ao cansaço. Porque nós queremos, às vezes, o impossível. Nós fazemos compromisso do impossível. E na busca de alcançar esses compromissos, nós nos cansamos muito. Hoje, meus irmãos, está muito fácil gastar. A gente gasta antes de ganhar. Não precisa mais moeda para comprar. A moeda de plástico, ela compra. Dentro de sua casa você compra. Você não precisa mais sair de casa para comprar. E se nós não tivermos cuidado com isso, nós fazemos compromissos que depois, nós vamos ter que suar muito para pagar. Aí nós vamos estar cansados fisicamente e emocionalmente e mentalmente, porque não criamos para nós um próprio parâmetro. Nós não conseguimos criar para nós uma própria determinação. Preciso que nós cuidemos muito, meus irmãos. Sabemos que ganhamos R$20 por dia, nós não podemos gastar 30. Cansamos muito, porque nós confiamos pouco em Deus. Confiamos pouco em Deus. Deus é ou não é nosso Pai? Sim ou não? Sim. Deus é nosso Pai. E se nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, muito mais o nosso Pai Celestial. Disse Jesus no Evangelho de Mateus capítulo 7. E no Salmo 37, verso 7, a palavra de Deus: descansa no Senhor e espera nele. Descansa no Senhor, espera nele. E no livro de Isaías 40, 31, os que esperam no Senhor renovam o quê? Suas forças. Renovam suas forças. E Isaías 64, verso 6, ou melhor, verso 4. Porque desde a antiguidade nunca se percebeu, nunca com os ouvidos se ouviu, nunca com os olhos se viu, Deus, além de ti, que trabalha por aqueles que nele esperam aí, confia. Esse verso aqui é 4. Estava errado aqui, ficou errado ali, mas é verso 4.
Isaías 64, verso 4. Deus trabalha por aqueles que nele esperam e por aqueles que nele confiam. Nós deveríamos confiar mais em Deus, trabalhar menos, porque Ele estaria trabalhando por nós. Mas nós confiamos menos em Deus, trabalhamos muito, nos cansamos muito e o impedimos de trabalhar por nós. O profeta Isaías, no capítulo 40, verso 29, a palavra de Deus declara que Deus faz forte ao cansado e multiplica as forças de quem não tem nenhum vigor. Multiplica as forças de quem não tem nenhum vigor. E Ele faz forte ao cansado. Quando você estiver bem cansado, meu irmão, estiver dizendo eu não valo 20 centavos, eu estou tão ruim que eu não dou conta mais de nada. Há um Deus para te fortalecer. Há um Deus para multiplicar a tua força. Esse Deus é fiel. Ele nunca prometeu para não cumprir. Ele é fiel. Abriga-se à sua sombra. Descansa nesse Deus. E saiba que Ele está contigo 24 horas por dia. Amém. Ainda, meus irmãos, eu quero dizer que a segunda verdade que queremos abordar sobre cansaço é que Deus tem interesse nos cansados. Só Deus mesmo, não é? Mas tem interesse no cansado. Porque eu disse ao princípio que a pessoa cansada é uma pessoa irritada, é uma pessoa briguenta, é uma pessoa sem paciência. Mas Deus tem interesse no cansado. Moisés estava cansado no deserto, 40 anos pastoreando naquele sol escaldante. E Deus vem e chama Moisés, e interessou por Moisés. Moisés não queria ouvir Deus, não queria aceitar a incumbência de Deus. Deus questionou com Moisés, até que Moisés aceitou. Nós conhecemos a história da mulher samaritana. Ela estava cansada de buscar água no poço, de maneira que quando Jesus disse que Ele daria para ela uma água que a satisfaria e que ela não precisaria mais ir buscar água naquele poço, ela falou: Senhor, dá-me desta água, para que eu não precise mais ir buscar água. Era uma mulher cansada, era uma mulher que vivia uma vida irregular, era uma mulher que as pessoas não queriam muito ter contato com ela. Mas Jesus teve uma conversa com aquela mulher, alcançou aquela mulher, transformou aquela mulher e fez dela uma bênção para a busca dos samaritanos para Jesus. Nós conhecemos a história de Gideão. Israel estava numa fase da vida muito difícil. Quando Israel plantava, os midianitas vinham e comiam tudo aquilo que Israel havia plantado. Os midianitas eram mais fortes do que os israelitas. Gideão estava ali, guardando um pouco do trigo, colhendo, escondendo, para pôr a sal dos midianitas. E o anjo do Senhor veio a Gideão e disse: Ô Gideão, você é um camarada forte, e eu preciso de você. Gideão falou: quem sou eu? E se o Senhor é conosco, se tudo isso que você está falando é verdade, como que está acontecendo isso conosco? E o anjo disse: Gideão, vai nessa tua força e livre Israel do poder dos midianitas. E Gideão foi o instrumento que Deus usou. Um homem cansado, um homem de cabeça baixa, um homem que achava que não podia fazer muito, mas Deus o usou para fazer muito, porque Deus faz forte ao cansado e revigora as forças de quem não tem nenhum vigor. Amados, o nosso Senhor Jesus disse no Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso 28: Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos
aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso E humilde de coração. Deus tem interesse nos cansados. Jesus chama para Ele os cansados. A pessoa que ouve o vinde de Jesus, que atende o vinde a mim de Jesus, ele é uma pessoa que vai sentir um cansaço físico, mas ele vai sentir um alívio na alma. Vale a pena ouvir o vinde do nosso Senhor Jesus Cristo. Terceira verdade que queremos abordar sobre cansaço é que nunca nós devemos cansar de invocar, de clamar por Deus. Verso 22: Contudo, não me tens invocado, ó Jacó, e de mim te cansaste, ó Israel. Deus clamando. Quando nós paramos de invocar a Deus, de clamar por Deus, de buscar a Deus, Deus está olhando para nós e Deus está vendo esse nosso sentimento. Deus reclama por esse nosso sentimento. Estive conversando com a senhora na quinta-feira e na sexta-feira, e ela mostrou estar assim desapontada com Deus. Ela mostrou estar desapontada com Deus. Vamos ficar em pé só um minutinho. Só um minutinho para a gente descansar. Eu estou com dó dos bancos. Os bancos estão cansados. A gente fica em pé um minutinho e a gente descansa eles. E eu conversando com aquela senhora, eu descobri que ela estava desmotivada com Deus porque ela teve 3 filhos. 2 morreram de acidente. E agora ela tem um 3º filho. Está em Goiânia, no Gol. Esse filho dela não responde mais aos estímulos. Também por acidente. Ele parece não estar vendo, ele não fala, está ali há 90 dias. E ela mostrou ser desmotivada com Deus, e eu disse: a senhora parece que está desmotivada com Deus. Ela falou: eu perdi os meus 3 filhos. A senhora perdeu os 3 filhos? Eram seus? Ela falou: depois não era. Não eram seus filhos. Era filho, mas não eram seus. Eu disse para ela: a gente não tem nada nesse mundo, não. Nem a nossa vida é nossa. Sabia? Ela falou: Então não permita que as atrocidades que têm se dado com seus filhos roube a sua fé. Porque senão a sua fé não vai ser diferente da fé do mundo. O mundo é assim: eu tenho uma fé interesseira. Ele tem uma fé para ganhar. Se não ganha, ele desanima. Aí Jó tinha 10 filhos. Jó perdeu os 10 filhos e disse: o Senhor deu, o Senhor tomou. E ele manteve firme. Ele mantém-se firme no Senhor. Mas ela voltou e nós continuamos a conversa. Ela falou: pastor, eu encontrei com o pastor fulano ali. Eu falei que eu estava vindo aqui. E eu contei para ele os conselhos que o Senhor me deu. Eu entendi que aquilo que eu disse para ela foi de Deus. Foi Deus que pôs no meu coração. E eu estou contando para os irmãos aqui, para dizer: olha, irmãos, nós não podemos deixar que os problemas da vida, que o cansaço da vida, que as agulhas da vida, que as desilusões da vida roubem a nossa comunhão com Deus. Nós não podemos parar de clamar por Deus, de invocar a Deus, de buscar a Deus. Ele é o nosso bem maior. Diga amém. Amém. Os bancos é capaz de já descansar. Isso pode ser lá. Aí, meus irmãos, quarta verdade: nós nunca podemos cansar de adorar a Deus. Verso 23 está escrito assim: não me trouxeste gado miúdo dos teus holocaustos,
nem me honraste com os teus sacrifícios. Não te dei trabalho com ofertas de manjares, nem te cansei com o ensino. Deus estava reclamando aqui, porque Israel não só havia parado de clamar por Deus, de invocar a Deus, mas Israel havia parado de adorar a Deus. Havia deixado de trazer as ofertas para Deus. Meus irmãos, uma Bíblia chama o outro. Se você um dia cansar de vir à igreja, de adorar a Deus, pode saber que você vai cansar de tudo mais. Vigie então. Está cansado? Vem para a igreja, vem. Mas eu posso cochilar no banco. Pastor, eu mandei eu ficar em pé um pouquinho e o sono vai embora. E dá certo também. Não pare de vir à igreja porque está cansado. Não pare de adorar a Deus. Deus, Ele veio quando a gente para de adorá-lo. Nós podemos adorar a Deus com os nossos bens. Nós podemos adorar a Deus com os nossos lábios. Nós podemos adorar a Deus com o que mais? Com a nossa vida. Agora, meus irmãos, a gente cansa. Não está compensando. Deus está olhando para nós. O Deus que é fiel está olhando para nós. E Ele espera que sejamos fiéis. Fiéis. E meus irmãos, se nós formos esperar as coisas organizarem para nós nos organizar com Deus, nunca. Porque nós vivemos num mundo onde o mal, ele é forte. Onde o inimigo, ele é forte. Onde nós somos fracos. Mas Deus nos quer fracos mesmo. Basta que procuremos ser fiéis. E o quinta verdade que queremos abordar está no verso 24, onde diz assim: a palavra de Deus: não me compraste por dinheiro aromático, nem com a gordura dos teus sacrifícios me satisfizeste, mas me deste trabalho com os teus pecados, e me cansaste com as tuas iniquidades. Me deste trabalho com os teus pecados. Quando a pessoa, ela cansa de adorar a Deus, de buscar a Deus, de clamar a Deus, ela vai cansar de adorar, de se oferecer a Deus, e aí ela vai cair no pecado, vai se demandar. Porque um abismo chama outro abismo. Mas me cansaste com os teus pecados. Sabia que Deus também cansa? Deus cansa dos nossos pecados. Deus cansa do pecado do homem. Mas me cansaste com os vossos pecados. Assim sendo, meus irmãos, nós nunca devemos permitir que o cansaço nos impeça uma vida de santidade. Está difícil, tá? Mas vamos nos consagrar mais. Vamos melhorar mais. Vamos buscar mais de Deus força para servir o melhor, para servir o mais. Às vezes eu digo, meus irmãos, nosso tempo aqui passa, mas passa muito rapidinho. Passa rapidinho. Não fica pensando que os anos são grandes, que a vida é grande, que não é não. Os anos passam rápido, a vida passa rápido. Estive vendo no Face uns vídeos da minha cidade, do Pixuna, onde eu morei. Cheguei lá com 26 anos, saí de lá com 35 anos. Cheguei jovem, saí jovem, mas não estou jovem mais. E era o vídeo que eu vi, era numa carreata política, aquele gente seguindo, gritando. Eu pensei, jovens de 24 anos estão aí que nunca me viram. Não se lembra que eu morei lá, já tão moço de 24 anos. É assim a vida. Passa como um relâmpago. Ontem eu estava no aniversário de um amigo, que não é evangélico, mas é amigo. E eu disse para o pessoal, eu disse assim, daqui a pouco todos nós estaremos do outro lado da vida. Todos nós, daqui a pouco estaremos do outro lado da vida. E daqui a pouco mesmo, não vamos nos iludir não. Daqui a pouco todos nós já estaremos do outro lado. Então nós não podemos cansar de Deus.
de adorar a Deus, de separarmos do que é mal. E último ponto, nós não devemos permitir que o cansaço nos impeça de obedecer a Deus. Pedro havia pescado a noite inteira. E Pedro não era um pescador como Alés, como Israel, que pesca por achar bom, não. Pedro era um pescador que pescava para ganhar dinheiro. Tinha que pescar para dar conta das despesas da casa. Pedro tinha pescado a noite inteira, não tinha apanhado nada. Estava lavando as redes. Rede cheia de folha, cheia de pedaço de pau. E Jesus disse: lança a rede à direita do barco. Senhor, nós tínhamos trabalhado a noite inteira, Senhor, nada tínhamos a pegar. Mas por que o Senhor está mandando? Lançou a rede. O que aconteceu? Os irmãos lembram? Encheu a rede. Não dava mais para arrastar a rede dentro da água. Os peixes grandes estavam ali. Se Pedro tivesse de Deus, eu estou cansado dentro do mar. Vou de jeito nenhum te obedecer. Já lavei a rede, está limpinha. Não adianta não, senhor, fazer isso não. Né? Mas mesmo cansado, ele lançou ali a rede, e aí foi só enchendo o isopor de, né? Só enchendo a canoa de peixe. Só enchendo, só enchendo, só enchendo, só enchendo. Meus amados, nós não podemos permitir que o cansaço nos impeça de obedecer a Deus. E eu quero dizer para os irmãos, aqui diz a palavra de Deus, não é lugar de descanso, tá certo? O mundo não é lugar de descanso. Se diz o irmão da missão me convidou para ir a São Paulo no programa da missão. Mas eu até estou com vontade de sair mesmo, mas não é para São Paulo não. Estou precisando sair quando tem água, quando tem mato, para descansar um pouco. São Paulo não descansa. Não, mas aí, por amor a Itaúsu, por amor à igreja de Itaúsu. E eu fiquei de pensar, e depois por causa do aniversário do filhinho do Eliel, eu decidi que não vou mesmo não. Minha esposa está recém-operada, eu decidi que não vou mesmo não. Mas a gente vive passando um jeitinho de descansar. Mas a palavra de Deus é clara, aqui não é lugar de descanso. E chegará o dia, meu filho, Deus virá pela sua graça, nos resgatará desse mundo e nos levará para a sua glória, onde desfrutaremos o verdadeiro descanso, meu filho. No livro do Apocalipse, no capítulo 14, verso 13, está escrito: bem-aventurado os que dormem no Senhor, porque descansar das suas fadigas. Ninguém quer morrer, não é? A gente não quer morrer, mas olha, bem-aventurados que dormem no Senhor, porque descansar das suas fadigas. Esses dias eu estava no velório de um irmão e eu disse assim, lá no Nova Veneza, eu disse assim: esse irmão, se ele não tivesse morrido nesse horário, ele estaria suado, cansado. Mas porque ele morreu, ele está descansado. Primeiro dia de descanso que ele está recebendo do Senhor. E após esse ele desfrutará uma sequência de dias de descanso. E essa é a realidade bíblica. Esta é a verdade bíblica. Vamos descansar mesmo quando nós formos para lá. Viu, meu irmão Alex? Esses dias eu falei para minha esposa: irmão Alex, está cansado aqui do trabalho. Olha, irmão Alex, um dia você vai descansar totalmente, viu, meu irmão? Não precisa mais pregar nada não na roupa, não. Ah, está livre de tudo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a Priscila vai cantar um vídeo. Vamos desfrutar a bênção desse louvor que a Priscila vai fazer para nós.